Hoje iremos falar sobre o FC Start, time formado por jogadores e trabalhadores de uma padaria local de Kiev. A história do FC Start é uma das mais fascinantes do futebol, não só pela qualidade técnica da equipe, mas também pela sua luta contra a opressão nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A história do FC Start é uma história de coragem, resistência e resiliência em face da adversidade. FC Start era um time de futebol de Kiev, na Ucrânia, fundado em 1927. Durante a década de 1930, a equipe se tornou uma das mais fortes da região, ganhando vários campeonatos locais e regionais. Em 1941, o exército alemão invadiu a União Soviética e tomou o controle da Ucrânia. Kiev foi uma das cidades mais duramente atingidas pela ocupação nazista, e a vida dos habitantes da cidade tornou-se um pesadelo. Os nazistas estabeleceram uma ditadura brutal na Ucrânia, perseguindo e assassinando judeus, ucranianos e outros grupos minoritários. No meio desse caos, o FC Start decidiu jogar futebol. Em agosto de 1941, a equipe disputou um jogo contra o RUK, um time formado por soldados ucranianos, que colaboravam com os nazistas. O FC Start venceu o jogo por 5-1, o que enfureceu as autoridades nazistas. Os jogadores do FC Start eram judeus, ucranianos e russos, e os nazistas consideravam o time uma afronta à sua ideologia racista. Após a vitória contra o RUK, o FC Start começou a jogar contra outras equipes de Kiev. O futebol tornou-se uma forma de resistência para os jogadores, uma maneira de manter a esperança viva em meio ao horror da guerra. A equipe ganhou vários jogos e se tornou uma sensação na cidade. Os nazistas decidiram então que era hora de acabar com o FC Start. Em novembro de 1941, os jogadores do FC Start foram presos pelos nazistas e levados para um campo de concentração em Kiev. Lá, eles foram torturados e interrogados, mas se recusaram a revelar a identidade de outros membros da equipe. Depois de semanas de tortura, os jogadores foram liberados, mas a maioria deles foi executada logo em seguida. Os jogadores remanescentes do FC Start decidiram continuar jogando futebol, apesar do risco de morte. Em dezembro de 1941, eles jogaram contra o Flakelf, um time formado por soldados alemães. O jogo foi um dos mais memoráveis da história do futebol. Milhares de pessoas assistiram à partida, apesar do risco de represálias nazistas. Os jogadores do FC Start venceram o jogo por 5-3, em uma exibição incrível de habilidade e determinação. Os nazistas não suportaram a derrota e decidiram vingar-se dos jogadores do FC Start. Vários jogadores foram presos e executados, mas a equipe continuou jogando futebol. Em janeiro de 1942, o FC Start enfrentou o time do exército alemão, em um jogo que se tornou conhecido como a Partida da Morte. Os nazistas estavam determinados a vingar a derrota para o FC Start, e colocaram em campo um time reforçado com jogadores profissionais de futebol e com um árbitro alemão. A equipe do FC Start, por sua vez, foi desfalcada de vários jogadores e teve que improvisar em campo. O jogo foi um dos mais violentos da história do futebol, com os nazistas usando todas as táticas sujas e violentas possíveis para vencer. Apesar das dificuldades, o FC Start jogou bravamente e conseguiu vencer o jogo por 5-3, com um gol marcado no último minuto. Foi uma vitória histórica, uma das maiores da história do futebol, mas a alegria durou pouco, pois os nazistas decidiram vingar-se da equipe mais uma vez. Vários jogadores do FC Start foram presos e executados, e a equipe foi forçada a abandonar o futebol. A história do FC Start é uma das mais inspiradoras do futebol, pois mostra que a coragem e a determinação podem vencer até mesmo os inimigos mais poderosos. Os jogadores do FC Start lutaram contra a opressão nazista com o único instrumento que tinham: o futebol, e mostraram que a vida pode ser digna e bela, mesmo em meio à guerra e à morte. A história do FC Start é uma lição para todas as gerações futuras, pois nos ensina que a resistência e a resiliência são as armas mais poderosas contra a tirania e a opressão. Além disso, eu adoro interagir com meus inscritos, então não hesite em deixar seu comentário e sugestões para futuros vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Espero que goste do que verá por aqui, e obrigado por assistir.